Bom dia, oitavo C. A gente já havia feito já visto essa atividade, só relembrar. E aí vou dar um conceito básico, depois eu já vou enviar para vocês atividades, tá? Aqui é a professora Miriam. Eu peço que vocês participem das atividades, porque eu percebo que o oitavo C, poucos estão participando. Então vamos começar com a atividade que eu já havia passado para vocês. A gente tinha começado antes da pandemia, tá? O que é sujeito determinado? Sujeito determinado apresenta um núcleo, ou seja, possui apenas um termo principal. Esse sujeito determinado significa que eu consigo identificar ele na frase. Vamos, por exemplo, aqui, exemplos. A criança gostou do desenho. Como eu havia explicado para vocês na sala, vocês podem utilizar o pronome eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou esse pronome que você consegue, para quem tem dificuldade para achar o verbo, porque para você trabalhar o sujeito, você tem que identificar o verbo na frase. Então, assim, se eu perguntar assim, quem gostou do desenho? O próprio verbo vai me remeter ao sujeito. Então, quem gostou do desenho? A criança. Então, assim, se eu perguntar para o verbo, eu consigo identificar o meu sujeito. Você também pode utilizar eu gostou, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vamos supor que eu ache que esse aqui é o meu verbo. Se eu colocar assim, eu gostou, ele gostou, tu gostou, você percebeu que já deu uma concordância? Ele gostou, ela gostou? Deu concordância? Já achei meu verbo. Vai lá e pergunta pro verbo. Quem gostou do desenho? A criança. A criança é o meu sujeito. Lembrando, o sujeito é tudo aquilo que você entende. Eu tenho vários termos, vários professores costumam explicar de várias formas. Eu propus até um termo aqui, eu coloquei o vídeo do professor Nosley, ele tem um outro termo de explicação. Eu já tenho um termo de que tudo que você compreende como substantivo é tudo aquilo que se nomeia, né? Se nomeia seres, objetos, lugares, enfim, tudo que se dá nomes, eu classifico como sujeito. E o sujeito, nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinencial. Esse sujeito desinencial, a gente também pode chamar ele como sujeito oculto ou sujeito elíptico. Elíptico, tá vendo aqui? Aqui, né? E aí, nós temos também o sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado, ele não é possível identificar ele na oração. Então, assim, oração é tudo aquilo que a gente sabe que contém um verbo na oração. Então, assim, o que seria sujeito simples? Sujeito simples apresenta apenas um núcleo, ou seja, apenas um termo. Eu colocaria apenas um substantivo. Então, aqui, a criança é um substantivo, tá? Então, sujeito simples, a criança. Se eu perguntar para o verbo quem gostou do desenho, a criança, eu já consigo identificar e só tem um substantivo, ó. Então, um sujeito, tá? Eu colocaria aqui como sujeito simples. Agora aqui, aonde eu consigo identificar aqui, ó. Aqui. A turma saiu correndo. Se eu perguntar para o verbo, como eu falei, tentem sempre perguntar para o verbo. Então, quem saiu correndo? Quem saiu correndo, quem foi? A turma. Então, assim, eu identifiquei que esse é o meu verbo. Como que eu identifiquei? Aí eu já tenho mais facilidade. Quem tem, maravilha. Quem não tem, vocês podem utilizar o pronome pessoal, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ó, eu saiu, não dá concordância. Tu saiu, já dá mais ou menos. Que mesmo que não dê concordância, mas já tem uma noção. Ele saiu. Então, ele saiu, deu concordância, esse é o meu verbo. Então, portanto, aqui, quem saiu correndo? A turma. A turma, um substantivo, então, sujeito simples. Agora, quando é sujeito composto? O sujeito composto apresenta mais de um núcleo, então, mais de um substantivo. Ou seja, aqui fala que seriam dois termos. Eu já colocaria que seriam dois substantivos. Observem aqui, ó. Vamos lá. Eu vou selecionar para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Então, aqui, ó. Então, os policiais e os bombeiros atuam no caso. Aí eu pergunto, quem não consegue identificar? Quem atua no caso? Eu pego uma dessas palavras aqui, eu vou fazendo a pergunta para ela. Quem atua no caso? Policiais e bombeiros, né? Então, assim, claramente, vocês observam que aqui, ó, os policiais e bombeiros estou nomeando, claramente estou nomeando. Eu já falei para vocês, toda vez que vocês identificarem os artigos aqui, ó,
claramente a próxima palavra vai ser um substantivo. Então, portanto, os policiais e os bombeiros atuam no caso, onde está o meu sujeito, eu sei que é os bombeiros, os policiais e os bombeiros. Por quê? São dois substantivos e a gente costuma falar, quando tiver numa oração dois substantivos, a gente coloca como sujeito composto, porque nós temos dois substantivos, dois sujeitos aí, ok? Então, dois substantivos, tá? Então, aí você pergunta pro verbo. Então, vamos lá? Quem atua no caso? Os policiais e os bombeiros, ok? Aqui é bem mais fácil de você, geralmente o sujeito composto é um sujeito bem fácil da gente identificar, porque sempre aparece aí dois termos, às vezes não precisa nem ser dois termos, às vezes é mais de dois termos, aqui no caso aqui, ó. Vamos lá, ó. O hambúrguer, a batata e o refrigerante já estão na mesa. Aonde é a primeira coisa que eu tenho que identificar na oração? Aonde está meu verbo? Aí eu pergunto pro verbo e esse meu verbo vai me direcionar para o sujeito. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu verbo, ó. Esse verbo aqui, ele é verbo de ligação. Ele não é verbo de ação. Acho que não sei se eu cheguei a passar para vocês, então, se eu perguntar para esse verbo aqui, ó, vamos começar pelo pronome. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu estão, tu estão, ele estão, nós estão, vós estais, eles estão. Então, eles estão é o meu verbo, então pergunta pro verbo. Olha aqui. Onde está a mesa? Onde estão as mesas, né? Aqui não sei se o termo, onde estão as mesas, vamos supor. Aqui, aí, deixa eu ver aqui. A pergunta seria melhor aqui, o que está na mesa, né? O que está na mesa? Pergunta aqui, o que está na mesa? Então, o que está na mesa é o hambúrguer, a batata frita e o refrigerante. Lembrando aqui, na hora que eu errei aqui, sempre faça uma pergunta que dê uma concordância com a frase, tá, gente? Eu não tinha observado aqui a frase inteira. Então, aqui nós temos aí um substantivo composto por ter mais de um termo. Tem, ó, um termo, dois termos, olha aqui, ó. Olha aqui, peraí. Um termo, então, um substantivo, dois substantivos, três substantivos. Então, substantivo composto, tá? Então, assim, sempre procurem o verbo, tá? E já também batendo o olho, vocês conseguem também identificar aonde está o substantivo que tá na cara, né? Porque, como eu falei, pelo artigo, você também consegue identificar que geralmente no início da frase, geralmente o substantivo, ele sempre está muito próximo do artigo. Toda vez que tiver um artigo, tem um substantivo. Se tem substantivo, a gente fala que é sujeito. Se tiver mais de um substantivo, a gente fala que é substantivo composto, tá? Então, vamos lá para o sujeito desinencial. Espero que vocês estejam entendendo. A gente viu isso na sala de aula também, né? Sujeito desinencial, a gente também costuma chamar ele de sujeito oculto, tá? E também, você pode chamar ele também de sujeito elíptico. Nem eu falo muito sobre isso, porque ele é bem mais difícil de falar. Então, elíptico. Então, esse tipo de sujeito não está declarado na oração, mas é reconhecido pelo contexto ou pela conjugação verbal. Então, esse sujeito oculto ou sujeito desinencial, você só vai conseguir identificar ele pelo verbo. Então, assim, novamente, procure identificar o verbo na oração. Então, aqui, ó, espero chegar a tempo no show. Então, ó, onde está meu verbo? Aí você pode falar assim, professora, chegar também é verbo. Obviamente é verbo. Mas aí você tem que identificar o verbo que identifica uma pessoa por trás dela. Ela está implícita. O sujeito ali, ele está ali, mas ele não aparece. Por que ele não aparece? Porque quando você vai fazer uma redação, você vai ficar toda colocando lá os pronomes, eu espero, então nós esperamos, nós falamos, nós. Então, assim, aquela repetição, então para você evitar repetição, você já introduz o verbo, que aí você fala como meio que escondendo toda hora, você modifica a sua construção textual. Então, assim, espero chegar a tempo no show. Então, ó, se eu colocar aqui, você pega novamente, o pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, aqui, se eu colocar eu espero, deu concordância? Então, você sabe que eu espero chegar a tempo
no show, então o eu tá escondido aí, né? Então eu sei que isso aqui é um sujeito oculto, porque o eu tá escondido, ok? Agora vamos aqui, ó. Gostamos de pular carnaval. Então, assim, cadê o meu verbo? Novamente, aqui nós temos aqui o depular. Esse depular aqui, tá o verbo aqui, mas ele tem uma outra construção aí na gramática, tá? Então, assim, gostamos. Então, gostamos, pega lá o pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, que você vai identificar. Então, ó, vamos lá, vamos perguntar aqui, ó. Nem precisa perguntar pro verbo, que você já sabe aqui que o verbo tá aqui na cara, aqui, né, ó. Quem gosta de pular carnaval? Nós. Por que nós? Por que eu falei nós? Porque eu gostamos, tu gostamos, ele gostamos, nós gostamos, eles gostam, eles, não, aqui é nós, né? Nós gostamos de pular carnaval. Então é nós. Então aqui o pronome que eu acabei de identificar é o nós. Então ele apareceu? Não, ele está oculto. Então, o pronome ali, ele tá ali, mas ele tá oculto e ele tá oculto através do verbo, tá? Então, vamos lá pro sujeito indeterminado. Tá, então lembrando, a gente pulou. Então, a gente viu o sujeito simples, que é o sujeito determinado. O que é determinado? Que eu determinei, ele foi achado ali na frase. Então, o sujeito simples, quando tem um substantivo, a gente fala que é o sujeito simples. Sujeito composto, quando tem dois substantivos ou mais. O sujeito desinencial ou oculto é aquele sujeito que, através do verbo, você identifica ele. E, geralmente, quando você identifica ele, geralmente o que está por trás, aqueles pronomes pessoais que eu falei. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E aí, você encaixando, dando concordância, você vai saber qual deles que é. Lembrando, tomem cuidado, porque esse pronome, esse sujeito aqui, oculto, muitos acabam confundindo com sujeito indeterminado. Indeterminado. Então, vamos lá. O que é sujeito indeterminado, pessoal? Vamos lá. Ocorre quando não é possível identificar o sujeito da oração, nem observando a conjugação verbal, que nem foi o caso lá da conjugação verbal aqui em cima, que a gente conseguiu identificar que gostamos, por trás de gostamos tem o nós. Nós gostamos de pular carnaval. A gente não consegue identificar quem é esse sujeito. A gente sabe que ele existe, mas ele não vai aparecer na frase ou na oração. Nem observando a conjugação verbal, que foi o caso aqui anterior. Geralmente utilizado quando não se tem conhecimento de quem praticou a ação ou quando não se quer falar quem praticou. Apesar de, então vamos aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Apesar de muitos alunos confundirem o sujeito determinado como o desinencial, que pode ser o sujeito oculto, há algumas formas de identificá-lo, tá? Então vou pegar aqui a primeira, a segunda e a terceira, porque são três entendimentos aqui. Na primeira, a utilização do verbo na terceira pessoa do plural. Qual é o verbo na terceira pessoa do plural? Né? Então, a terceira pessoa do plural é o nós, não é? Então, eu, tu, ele tá no singular. Quando chega na terceira pessoa do plural, é o nós. Então, todos os verbos... desculpa, gente. Eu tô confundindo. Deixa eu cortar aqui, ó. Então, a utilização do verbo na terceira pessoa do plural, a terceira pessoa do plural não é o nós, desculpa. Então, é nós, vós e eles. Então, eles, tá? Então, assim, vamos entender isso aqui? Ó, quebraram a janela. Quebraram a janela. Se eu colocar aqui o pronome aqui, eles quebraram a janela, você vai saber que esse verbo aqui, ele está na terceira pessoa do plural. Se ele está na terceira pessoa do plural, a gente vai classificar ele como sujeito indeterminado. Lembrando, ele não pode, aparecendo aqui o pronome, ele já não vai ficar mais sujeito indeterminado. Ele tem que aparecer assim, de cara assim, ó. Já o verbo, ele tem que estar na terceira pessoa do plural, tá? Então, assim, por trás, se você quiser, será que é mesmo, professora? Você pega lá o pronome, eles ou elas quebraram a janela. Deu concordância, você sabe que esse verbo aqui, ele é indeterminado, ok? Ok? Então, espero que vocês entendam. Então, apareceu na terceira pessoa do plural o verbo. Você fez concordância com eles e elas, sujeito indeterminado, beleza? No segundo entendimento, a utilização do verbo
no infinitivo pessoal. O que seria isso, pessoal? Quando aquele verbo tem aquela terminação, que termina com ar. Aqui, ó. Aqui termina, tá vendo, ó? Utilização do verbo no infinitivo pessoal. Então, ó, aqui o exemplo aqui. Seria bom estudar um pouco mais sobre o assunto. Percebendo a terminação aqui, ó. Estudar. Terminou com ar, ir. Então, verbo no infinitivo, que são os verbos no infinitivo, que tem aquela terminação que termina com ar, com ir, com ir. Ok? Então, geralmente isso aqui a gente acaba nem nos exercícios ele não acaba aparecendo muito, tá? Então seria bom estudar um pouco mais sobre o assunto. Então a gente sabe que alguém quer estudar, mas ele não está sendo identificado, tá? Na terceira, então a gente geralmente no primeiro e terceiro entendimento é o que mais aparece nos exercícios. Então vou pegar aqui, ó. No terceiro entendimento aqui, ó, gente, vou ter aquela fita para vocês não se perderem aqui, ó. Então, a utilização da partícula ser com o verbo no transitivo direto ou de ligação. Então, o que tá falando aqui? Então, apareceu o verbo. Então, apareceu o verbo ou o verbo de ligação, mas o pronome, geralmente ele aparece como pronome, como conectivo. Esse ser aqui, geralmente, o que ocorre? O verbo tem que sempre estar no singular. Então, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Então, ele precisa, ela precisa, ele vive. Então, tem que estar no singular. Esse verbo tem que estar no singular, mais o ser. Apareceu o verbo no singular, mais o tracinho e o ser, bateu. Pronto, professora? Sujeito indeterminado. Vamos lá? Precisa-se de emprego. Então, precisa-se de emprego. Alguém está precisando de emprego, mas eu não estou identificando quem é essa pessoa. Olha aqui, ó. Vive-se melhor nas grandes cidades. Esse verbo também está indeterminado. A gente sabe que é alguém está falando que vive-se melhor nas grandes cidades, mas a gente não identifica quem é esse verbo. Então, assim, olhando num todo aqui, as pessoas acabam confundindo o sujeito indeterminado. Então, vamos entender? Vamos pegar o primeiro entendimento, esse aqui, e o terceiro, tá? Porque esse segundo aqui, geralmente, ele não aparece nos exercícios, tá? Então, vamos lá. Pode até aparecer no concurso a mais, mas geralmente aparece isso aqui. Então, ó, verbo na terceira pessoa do plural, que sempre vai dar concordância com eles e elas. Lembrando, aparece só o verbo, não o pronome. Vai para você ter umas vozes, será que esse verbo ele tá na terceira pessoa do plural? Coloca eles e elas. Deu concordância, você sabe, opa, esse aqui é um verbo, esse aqui é um sujeito indeterminado porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Por que terceira pessoa do plural? Do plural, porque ele vai combinar com eles e elas. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso e eu vou mostrar o terceiro caso, que é o que mais aparece nos exercícios aqui, ó. Então, ó, utilização da partícula ser com o verbo transitivo direto ou indireto. Então, aqueles verbos ainda, acho que tá passando até no centro de mídias, os verbos transitivos é aqueles que precisam de complemento. Todos precisam de complemento e o transitivo indireto é quando vem uma preposição, mas a gente ainda pode, a gente vai, se espera que a gente vê, eu vou passar para vocês ainda esse ano esse assunto. Então, perceba então, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, que é esse aqui, e pessoal, tá um barulho aqui, e quando o verbo estiver no singular, mais a partícula ser. De cara, fala, opa, fechei. Sujeito indeterminado. Apareceu esses verbos dessa forma, você classifica como sujeito indeterminado, ok? Espero que vocês tenham entendido. E eu também vou colocar para vocês também esse vídeo. E vou colocar o vídeo lá do professor Noslen, que aí vai que vocês compreendam melhor com outro professor. Então, eu vou colocar as duas explicações, que esse assunto aqui a gente tinha trabalhado na sala de aula, tá? A gente tinha terminado no sujeito indeterminado, mas aí, para a gente poder avançar um pouquinho na gramática, a gente precisa entender isso aqui, tá? Então, eu espero beijos e eu espero que a turma participe mais das atividades, ok? Tchau, gente.